Fala galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Eu sei, desculpa a demora por não trazer mais vídeos. É que ultimamente não tava dando pra fazer, que eu tava fazendo umas coisas, então não deu pra mim fazer os vídeos, tá? Então desculpa aí. Mas trazendo aqui pra vocês aqui agora. Mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Já que eu me falar, eu liberei o Rex Raptor. Lembra que do último vídeo eu falei que se eu liberasse ele ia ser pra vocês? Não liberei só ele, liberei o Mako Tsunami também. Então, foi o Rex Raptor e o Mako Tsunami. Olha aí, ó. Ele level 2 porque eu liberei ele ontem. Não, foi antes de ontem. Liberei ele antes de ontem. Ele tá level 2 aí, abriu os novos perks. O deck dele tá ruim. Mas vai, né? Não é jogo que tem no deck dele. É óbvio que o deck dele não é esse, tá? Eu montei um outro porque o deck dele tá fraco. Só tem uns 2 ou 3 dinossauros fortes. Eu preciso comprar umas cartas aqui. Esse Lorde das Chamas que nunca vi, nem sei se é bom. Essa carta eu quero muito, vou comprar depois. Essa aqui mais ou menos. Ele eu quero. Isso aqui eu nem sei o que faz. Isso aqui é para equipamento. É para equipar um tipo anjo. Aquela carta é boa pra terra. Vamos ver se outra aqui. Buraco, arma de uma. De dentro que significa, não vou ficar dentro agora não. É que eu não quero enrolar no vídeo, sabe? Eu quero fazer tudo rápido. Vamos ver a lógica que esses 4 novos negócios aqui. Desculpem que se minha voz estiver zoada aí, foi mal. Eu que tô meio gripado, dor na garganta, sabe? Então foi mal, eu tô meio gripado. Eu fico também, acabei ficando doente de tanto tomar água gelada. Não escutar minha mãe, acabei me ferrando por não escutar ela. Eu quero essa carta e não consegui ganhar essa maldita carta. Ela ia abrir o deck da terra. Ou alguma carta daqui de baixo, ó. Dragão do chifre branco. Essa aqui eu quero também, mas não consigo. Essa aqui tava ótima. Mas vamos abrir, vai. Aqui uns 10 porque foda-se. Eu tava com 3 mil, não sei quantas gemas, gastei tudo e foda-se. Vai, vamos, vai. Vamos tentar aqui, vai. Ganhar umas cartas aqui, vai. Tô nem aí. Gasto gema mesmo, gasto 500 ainda. Eu tinha 3 mil dos 3.889. Gastei tudo, rapaz. Será que vai vir uma super rara? Vamos lá. Isso aqui eu tenho. Tenho também. Bosta. Eu tinha as 3, vamos ver. Os 3 Kuribo, hein? Tem que vir uma boa, hein? Vamos lá. Não tinha, não sei nem aqui, que é isso aqui. Esse aqui também não tinha. Esse aqui muito menos, Cavaleiro Caveira número 2. Não sei que diabos é isso, mas vamos lá. Outras Kuribos, tem que vir coisa boa. Já viu uma outra rara? Tomara que venha uma outra rara. Aí, apareceu ali, ó. Rex Raptor mesmo é gordo, não veio nada. Bosta nenhuma. Até que fiz só porque eu falei que eu queria ganhar elas. Mano. Obrigado aí, velho. Tenho certeza que vocês estão ajudando aí, velho. Que força, hein. Em vídeo. Não consegui ganhar ela só porque eu tô fazendo vídeo, hein. Consegui ganhar ela porque eu tô fazendo vídeo aí, ó. Isso aqui também não tinha. Demônio ritual. 3 Kuribo. Não, piscadinha. 4 Kuribo. Tem que vir uma coisa boa. Será que vai ser raro, outra super rara? Ó, o Rex Raptor aí também de novo. Vamos lá. Não tinha. Também não tinha. Essa carta aqui ela é boa, rapaz. Principalmente pra fazer um deck de zumbi. Que é o que eu quero fazer também. Vamos ver. Aqui não vai vir muita coisa. Veio, mano. Sacanagem. Achei que não ia vir bosta nenhuma. Mas veio. Tô feliz. A primeira, porque as outras duas foram uma merda nenhuma. Vamos lá. Agora vai começar a vir um monte. Ai, caralho. Eu aceito. A casa ali eu aceito. O resto não. Vamos lá. Tem que vir uma super rara em Silvia Zetona lá. Não sei nem o que significa isso aqui. De novo você? Ah, cara, mano. Tô cheio dessas cartas. Vou matar esse Kuribo. Vamos ver o que vai vir. O Rex Raptor. Vamos lá. Já também 4 minutos de vídeo. O nível super raro que eu ganhei, mas foda-se. Vamos lá. Rapaz. Vamos lá, abrir lá. Vamos ver o que vai vir aqui.
Por que deu novo? Você já tem isso aqui? Não sei que serve a bola 7. Ih, rapaz. Soldado do Sol. Será que ele é bom? Nossa senhora, que sorte que eu tive agora. Hein? Vamos rapidamente arrumar lá o deck do Hexaptor, rapaz. Já vem. Vocês para carregar agora, por favor, não caia a internet. Vamos lá. Tá lá que eu estou com sorte, rapaz. Gostei, mano, das cartas que eu ganhei. Vamos ver se super raro. Esse aqui eu não tinha visto. Buraco armadilha da adesão. Quando seu oponente invocar um monstro, mais diminua pela metade o ataque original desse monstro. Rapaz, essa carta é boa, mano. Esse aqui deve ser melhor ainda. Olha o tanto de carta que eu ganhei. Tem que arrumar o deck do hack. Ó, até buguei de felicidade. Porra. Aí sim. Aí sim, hein. Aqui, ó. Esses aqui são diversos, tá? Eu só vou guardar seus 560 ou 70 gemas. 570 gemas que é o que eu tenho. Tá bom, beleza. Mas quando tiver mais, eu consigo trazer box dessa aqui. Eu também já abri box dessa aqui e ganhei a rara daqui, que eu nem lembro que é. Esse aqui. Eu quero essa. E quero as que estão aqui, ó. As que estão aqui, aí sim. Mas depois eu trago outro vídeo pra vocês sobre isso aqui. Vamos lá arrumar o deck desse viado aqui, do Hexaptor. Vamos arrumar o deck dele rápido pra poder pelo menos fazer uma batalha pra vocês. Vamos lá, arrumar dele. Eu tenho vários personagens, tá? Não é só ele não. Eu tenho aqui uns 11 ou 12 personagens. Deixa aí, eu posso trazer. Deixa nos comentários aí se vocês quiserem. Eu posso trazer uma batalha com cada um deles, beleza? Vamos lá, vou tirar ela, não sei. Ela serve pra me ajudar bastante. Deixa eu ver, vou tirar você. Vou tirar isso aqui que não uso, isso aqui também não uso. Vou punhar, cadê? Cadê a carta que eu ganhei? Vou pôr essa aqui, com certeza. Essa aqui também, porque ela vai me ajudar bastante. Cadê a carta que eu ganhei? Ai, fora agora, meu Deus. Até achar a carta lá pra baixo. A carta tá lá pra baixo. E você vai descendo, não acha a carta. Fica nervoso. Porque eu não posso ficar com muito tempo de vídeo. Eu tenho que fazer a lição ainda da escola. Então eu tenho que terminar isso aqui rápido. É, que eu faço é por causa da escola também. Tá? Por isso que eu não tô trazendo muitos vídeos pra vocês. É porque a escola, sabe? Então, não está dando muitas vídeo pra vocês. Cadê aquela merda? Ah, cadê? Vou pegar uma disso aqui. Não. Vou tirar esse bicho que não serve pra mim. Cadê? Ah, tem que fazer uma batalha com ele antes de encerrar o vídeo. Aquele aqui, pronto, aí. Depois eu vou jogar com o Yugi, tá beleza? Eu tenho um deck com o Yugi. Um deck das trevas sensacional. Com o Yami Yugi. Quem entende Yu-Gi-Oh! Aí sabe. Bom, o vídeo vai ser só isso. Vamos tentar fazer uma batalha rápida aqui com qualquer pessoa, vai, vamos lá. Tentar ganhar rápido aqui que eu tenho só mais alguns minutos. Não posso postar, acho que mais de 10 minutos, acho. Vamos lá. Eu não sei se eu vou fazer muita edição não, tá? Eu não sei se eu deixo edição, se faço edição, mas... sei lá, depois eu vou ver que se eu for alguma coisa da hora aqui no vídeo. Ó, antes, mas eu vou aqui, ó. Obrigado aí, beleza? Obrigado pela atenção, por favor, deixe o like de vocês aí. Compartilhe esse vídeo, depois eu compartilho o vídeo.
Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Deixa nos comentários o que vocês podem trazer. Eu vou trazer a continuação desse vídeo, beleza? Vou trazer a continuação. Mas, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal.